Bueno, van a volver a escucharme hablar en español en este momento, porque no lo voy a presentar a Daniel en portugués. Es un placer presentarlo a Daniel, es nuestro segundo speaker del día, también nos acompaña desde Brasil. Le voy a permitir a Daniel colocarse ya el video. Ahí me vas a comentar, Daniel, si te está permitiendo. Ahí Daniel te va a reactivar el audio y el video. Mientras tanto, lo presento a Daniel Furtado. Es un profesional que cuenta con una experiencia y destacada trayectoria tanto como docente en UX y en Product Design. Y es también el creador del canal de YouTube UX Now, que es un espacio referente de temas de UX en Brasil y lo recomiendo mucho. Soy seguidor, así que de hecho sí lo conozco a Daniel, así que recomiendo que vayan a buscar el espacio y es un contenido muy interesante de UX y para nuestra región también. Y bueno, la charla de Daniel se titula Pensamiento crítico en UX, lo que las creencias absurdas nos enseñan sobre los datos, y va a abordar un poco el desafío de utilizar correctamente los datos y las métricas UX para evitar sesgos y el desafío que implica eso desde la perspectiva crítica y cómo desafiamos a través de eso de las creencias que ya están establecidas. Así que gracias Daniel por acompañarnos. Me comentarás si ya está. Ahí creo que ya te estamos escuchando. Olá. Sí, se escucha Daniel. Escuto, só não consigo ligar meu vídeo. Creo que ahora sí. Agora sim. Perfecto. Olá, Hola, bienvenido. Bom dia. bom dia. Tudo bem com você, Lu? Tudo bem. Tudo bem. Oi, gente. Eu vou compartilhar a tela também, Lu. Posso? Perfecto, Testando. sí. Funcionou? Sim, Tudo bem. tudo bem. Perfeito. Perfeito. Deixa eu só aumentar aqui. Pronto. Então, pronto, estou pronto. Vamos? Vamos. Muito bom, muito bom. Gente, bom dia. Eu vou tentar falar mais devagar. O Ciano pediu, fale devagar por intérprete. Aí eu falo muito depressa, então vai ser um desespero falar devagar. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Gente, ó, eu vou compartilhar aqui a tela e a gente vai conversar hoje a respeito de pensamento crítico, que vai ser um pouco também da continuação do que a Maísa estava falando agora, porque o final da conversa dela meio que encontrava com a minha. Então, eu acho que vai ser muito legal a gente poder encontrar essas duas conversas e ver o que sai desse molho. Então, eu acho que vai ser muito bacana a gente conversar sobre isso. Deixa eu só colocar aqui. Bom, vou me apresentar, só me descrever. Eu sou o Daniel, eu sou um homem branco, estou usando uma camiseta vermelha, tem desenhado o Batman na minha camiseta. A gente vai falar do Batman hoje. Eu tenho barba, estou usando um fone de ouvido, e atrás de mim a gente tem muitas coisas coloridas, livros, Lego e o Batman também, porque como não? Como não? O Batman é maravilhoso. Eu trouxe uma frase aqui que eu sempre que eu apresento, eu trago essa frase, que UX é uma capacidade adquirida para a qual não há cura. Então, eu venho falando e acreditando nisso como um mantra já faz muitos anos, porque eu entendo que a gente, quanto mais estuda e se preocupa a respeito das experiências das pessoas, né, das pessoas utilizadoras dos nossos produtos, melhores ficam os produtos. E quando a gente usa um produto que é muito bom, se alguém vai lá e piora o produto, a gente acaba procurando um concorrente. Então, quanto mais a gente investe nisso, mais as pessoas ficam felizes usando. Ou não, ou será que é tudo mentira isso que eu estou falando? Então, a gente vai conversar disso. É, eu sou o Daniel, tinha descrito agora há pouco, mas como o Lu me apresentou, mas só para reconfirmar, eu sou professor também de design faz bastante tempo, tenho 30 anos de experiência na área de design.
Gosto muito, não penso em fazer outra coisa da vida. Tem um canal de YouTube que é o XNow, então fica o convite para vocês também conhecerem, quem não conhece, o conteúdo lá em português. Diz o YouTube que a partir dos próximos vídeos ele vai me dublar automaticamente. Então, estou muito curioso para ver como vai ficar, né? Porque os antigos não, mas os novos. Já pensou eu falando espanhol? Eu não entendo nada de espanhol. Então, assim, é mais uma crença absurda o brasileiro achar que entende espanhol. Isso é a nossa terra plana também. A gente não entende nada. E eu trabalho com design, mas com uma perspectiva um pouco menos artística do design. Porque eu cresci dentro de uma casa onde a minha mãe, ela é física e matemática. Então, minha mãe era programadora de computadores na década de 1970 aqui no Brasil. Então, eu entrei para a área de tecnologia muito derivado da minha mãe e muito derivado do tipo de pensamento que a minha mãe tem, que é um pensamento muito científico. E eu também fui virar professor porque minha mãe era professora. Então, primeiro, queria, né, sempre agradecer a minha mãe pela oportunidade de poder ser quem eu sou. Uma mistura de um pai que é artesão, meu pai é sapateiro, é artesão, e uma mãe que é cientista. Então, eu acho que uma mistura de artesão com cientista é o que faz você virar um bom designer. Então, eu acho que eu entendo que eu sou uma mistura de cientista com artesão, e é por isso que eu tô vindo falar de dados e como que a gente cruza criatividade e método. Então, como que a gente mistura essas duas coisas. E mais do que tudo isso que eu falei, eu sou um cético. Então, eu me entendo como uma pessoa cética, a gente já vai falar disso. Na época agora da pandemia, quando a gente estava em isolamento e muitas pessoas negavam esse esse isolamento e muitas pessoas deixavam de lado a ciência, eu comecei a estudar um fenômeno muito interessante chamado terraplanismo. Eu não sei quantos de vocês já foram atrás de entender o que é a Terra plana, mas basicamente existe um movimento global, e aí esse trocadilho é intencional, um movimento global de pessoas que realmente acreditam que a gente vive numa espécie de pizza e que essa pizza nem está no espaço. Então, para você acreditar que a Terra é plana e ela não está no espaço, você tem que ter um modelo de crença muito forte e você tem que negar muita coisa. Você é obrigado a ter uma elasticidade de pensamento muito grande para você acreditar que a gente não está num planeta, que a gente está flutuando ou não num disco que tem um domo de vidro em cima e que não existe estrelas, e não existe o espaço, e não existe a Lua, e não existe a NASA, e não existe um satélite, e não existem as estações do ano, e não existe a sombra sendo projetada pelo Sol em cima de uma vara na cidade de, sei lá, Alexandria, na Grécia, não existe gravidade, não existe muita coisa para você acreditar que a Terra é plana. Então você tem que abdicar, você tem que abrir mão de muita informação para acreditar somente na sua informação. E mesmo assim, isso é um movimento que aconteceu no mundo, e mesmo assim existem congressos a respeito. A gente poderia estar num congresso agora a respeito de Terra plana. Inclusive, teve um congresso de Terra plana no Brasil, teve uma única edição. Infelizmente, eu não fui. Eu queria muito ter ido, porque foi no dia do meu aniversário e eu queria ir como presente de aniversário. E aí eu acabei não indo porque falaram que eu ia arrumar uma briga com as pessoas ali. É, E essas pessoas que acreditam nesse tipo de conspiração, elas são pessoas normais. Não é uma pessoa, nossa, é um outro tipo de pessoa. É uma pessoa normal, sou eu, é você. Eu fui numa festa fantasia, fantasiado de terraplanista. Eu tenho até um chapéu de terraplanista aqui atrás, um chapéuzinho. E quando eu cheguei lá, o meu amigo falou: Nossa, você não pode tirar muito sarro, porque fulano que tá aqui é terraplanista. Meu Deus, mas é esse que eu quero conversar com o terraplanista de verdade. E a gente sabe, né, que existem vários tipos de terraplanismo. Existe o terraplanismo do aquecimento global, das mudanças climáticas. Tem um monte de gente que não acredita que isso existe. Por que que as pessoas não acreditam que essas coisas existem? Por que que as pessoas
acham que não existem astronautas e que todas as pessoas que são astronautas são atores. Eles chamam de atores-nautas. Por que que a pessoa acha que não existe um astronauta e as pessoas são atores? Porque as pessoas são capazes de encontrar pedaços de informação em qualquer coisa que contribui para o que a gente acredita. Então a gente é capaz de ver um pedacinho de uma coisa que é ou não verdade e você descarta todo o resto em função daquele pedacinho que você acredita. Vou dar um exemplo. Existe uma estação espacial, tá, circulando a Terra de vários países, não é só da NASA. Então tem astronautas ali do mundo todo, tem astronautas do Chile, astronautas do Brasil, astronautas da Argentina. Imagino, astronautas da África do Sul, astronautas do mundo inteiro podem ir para a estação espacial. Qualquer um pode ir. Então você vai para lá, pega um foguete, vai até lá e tá tudo bem. E eles fazem muitas transmissões de lá, para mostrar como, por exemplo, é abrir uma pasta de dente no espaço, como é você quebrar um ovo no espaço. E as pessoas que acreditam que aquilo lá é mentira falam: não, isso daí é computação gráfica. Isso é computação. Alguém fez computação gráfica nisso. E essas pessoas que acreditam que aquilo é computação gráfica ficam procurando qualquer defeito da transmissão, qualquer defeito. Teve um problema na hora de transmitir, porque, afinal de contas, a transmissão da estação espacial não é, né, fibra ótica, não tem uma fibra ótica conectando a gente na estação espacial. Ela pode falhar. E quando ela falha, a pessoa fala: olha essa falha. Essa falha é o que prova que a gente está na Terra plana. Essa falha. Então, quando a gente vê alguma coisa que está quebrada, a gente vai lá e acredita. E você não fala: nossa, mas tem nada a ver, é por que estão falando disso? Por que estão falando disso? O que, que isso tem a ver com tomada de decisão? Isso tem tudo a ver com tomada de decisão. Porque a gente também, designer, a gente também que trabalha com pesquisa, também tem os nossos modelos de crença. A gente também tem coisas que a gente acredita. Vou dar um exemplo. A gente acredita que das 500 empresas de maior sucesso no mundo, 10% são porque tem um time de design. E a gente faz essa seleção, ignora todas as outras 490 que não tem um time de design e fala: nossa, olha só a prova de que é o design que salva o mundo. Mas e as 490 que não? Não, eu vou ignorar esse dado. Eu vou ignorar que existe o espaço, eu vou ignorar que existe a gravidade, eu vou ignorar tudo isso daí e vou selecionar só o que eu quero selecionar. Isso tem nome. Isso tem nome. Isso se chama viés de confirmação. Significa que a gente tem uma habilidade na nossa cabeça de buscar os padrões que fazem mais sentido para as nossas próprias crenças. Então a gente vai atrás daquilo que mais parece com a gente. A gente quer o tempo todo encontrar padrões que façam sentido para a nossa própria cabeça, padrões que são numéricos, padrões que são padrões da sombra, padrões que são padrões de uma falha na imagem. A gente até brincava, né, que é uma falha na Matrix. Você lembra, Lu? A gente sempre falava assim: nossa, isso aqui é uma falha na Matrix. Para quem assistia Matrix em 1999, falava: olha, é uma falha. E esses viés de confirmação são dos vieses mais fortes para a nossa cabeça. Então, a nossa cabeça ela é tão moldada para a gente ter o conforto da gente conseguir né, bater com o que está dentro da nossa cabeça, que a gente faz algo que é a engenharia reversa da nossa crença. O que quer dizer a engenharia reversa da nossa crença? Se você trabalha fazendo um produto digital e você acredita que as pessoas não estão usando o produto direito porque faltam ilustrações, você acredita isso? Eu entendo que faltam ilustrações bonitas no meu produto. Você vai olhar qualquer dado que fale a respeito de ilustrações e você vai assumir que aquilo ali é o que você precisava para o seu storytelling, é o que você precisava para o que você vai falar. Mas nossa, mas todo mundo é assim, a gente é assim, eu sou assim, você é assim. Então, isso já faz parte de como é a nossa cabeça. E para a gente poder quebrar essas coisas, a gente tem que trabalhar essas nossas crenças. A gente tem que entender o que, que são essas crenças, quais são as nossas terras planas, para que a gente possa, né, desenvolver produtos melhores e métodos melhores, métodos à prova de falha. Como é que eu posso fazer um método à prova de falha? Na verdade, você não pode. Você tem que aceitar que existem falhas, e entender, e numerar e quantificar as falhas também. Olha, isso daqui
Pode ser uma falha, mas eu estou satisfeito com isso. E o que a gente tem que tomar o cuidado é de não participar apenas das discussões que nos interessam. Porque a gente vai fazer isso, a gente vai procurar participar da discussão que nos interessa. Como assim? A gente vai participar e vai selecionar somente o que nos interessa. Eu acredito que muita gente que está aqui trabalha com pesquisa, muita gente que está aqui trabalha com design, e a gente veio num evento sobre design e sobre pesquisa. A gente não está num evento sobre melhores práticas de vacinação de cachorros pequenos. A gente não veio nesse evento, porque não nos interessam as melhores práticas de vacinação dos cachorros pequenos. Mas para as pessoas que fazem vacinação dos cachorros pequenos, interessa design. Mas a gente não foi lá, porque a gente vai onde estão os nossos pares. A gente vai participar de um evento que é sobre research. Então, a gente não está aqui num evento sobre Scrum, ou sobre métodos ágeis, ou sobre, sei lá, downstream e upstream. A gente está aqui para falar sobre uma coisa que nos interessa muito, porque a gente tem paixão e fervor em cima disso. Eu estou esperando um segundo aqui para dar um exemplo. E eu estou esperando e eu vou esperar mais um segundo aqui, porque eu tenho mais um segundo para esperar. Porque daqui a pouco a gente vai olhar no nosso relógio e a gente vai ver que são 11h11 do dia 11 do 11. E quando a gente falar assim, nossa, são 11h11 do dia 11 do 11, e você vai selecionar essa data, porque essa data é super legal, porque 11 do 11 do dia 11 do 11, não, 11h11 do dia 11 do 11, quando você vê no seu relógio 11 do 11, eu sempre falo isso para minha esposa, a gente olha e fala, olha lá, 11 do 11, olha lá, 22h22, olha lá, são 10h10. Mas a gente não dá tanto valor para quando a gente vê 11h10, ou 11h12, ou 10h12, mas a gente dá muito valor para quando a gente vê 10h10. Porque a gente seleciona as coisas que estão à nossa volta de acordo com o que a gente quer ver, ou do que a gente ama. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que é: a gente prioriza os nossos afetos. Então, quando a gente prioriza alguma coisa, a gente prioriza os nossos afetos, o que a gente gosta mais. Se eu sou uma pessoa de design que eu gosto de acessibilidade, eu vou priorizar a acessibilidade. E não tem nada de errado em você priorizar a acessibilidade. O que tem de errado é você ignorar que existem outras coisas fora a acessibilidade, para você pensar. Então, existem outras coisas, existem outros índices, existem outros números. E eu trouxe um exemplo aqui que eu achei divertido. Espero que o som saia. Lu, depois você faz um joia se o som estiver saindo. Mas olha isso aqui que interessante, ó. But the kid But the kid is not is not my son. my son. But the kid is not my son. Pero tú quieres una manzana. The kid is not my son. No. But the A gente kid escuta o que a gente quer escutar. Então, quando a gente vai lá e fala assim, olha, o que eu quero que você escute é tal coisa, me fala depois se vocês escutaram certo. Tá? A gente escuta o que a gente quer escutar. A gente vai lá e olha e fala, nossa, uma em cada 100 empresas teve sucesso por causa do design, é isso que eu quero ver. Por isso que eu falei que antes de qualquer coisa, eu sou cético. E ser um cético não quer dizer que eu duvido de tudo. Não quer dizer que eu sou negacionista. Porque tem essa confusão. As pessoas acham, aí chegou o negacionista. Chegou a pessoa que vai negar a informação. Não, eu não estou aqui para negar a informação. Eu estou aqui para dizer que eu não engulo qualquer informação sem primeiro tentar ter um entendimento maior a respeito daquilo. Então eu quero tentar ter um entendimento maior. Porque senão eu vou só selecionar o que eu quero da informação e vou seguir aquilo. Quer ver um outro exemplo? Várias pesquisas dizem que se você beber uma taça de vinho por dia, você vai viver mais e melhor. E várias pesquisas dizem que se você beber uma taça de vinho por dia, você vai viver pior. Como eu gosto de vinho, eu prefiro acreditar na pesquisa que diz que se eu beber uma taça de vinho por dia, eu vou viver mais e melhor. Eu não quero a pesquisa que diz que não. Porque a pesquisa que diz que não é contra as minhas crenças. A minha crença é de que você deveria beber vinho. Você poderia beber vinho, pode beber vinho, beba vinho. Mas você não pode beber um monte de vinho, é óbvio. Aí se você parar e pensar, tá bom, mas qual a obviedade disso? Tá, se eu tô contaminando o meu corpo com alguma coisa que vai fazer o meu fígado ter que trabalhar dobrado, como que isso pode ser melhor?
Não, mas tem uma contrapartida. Em compensação, você vai soltar uma série de outras enzimas ou sei lá o que na sua cabeça que vai fazer você ficar mais relaxado. Isso faz o seu coração ficar melhor. Mas será que é verdade isso? Será que isso é verdade? Então, assim, pode ser que seja verdade, mas eu preciso ser convencido disso com mais do que somente número. Mais do que somente um número ou mais do que somente uma visão do mundo. Então, quando eu falo que eu sou cético, não é porque eu não acredito em nada. Ou porque eu sou uma pessoa negativista, assim, negativa. Aliás, um parênteses. Numa das metodologias que a gente usa para avaliar nosso perfil comportamental, diz que eu sou positivista demais. Eu sou super positivista com as coisas. Então eu sou super positivo. Eu sempre acredito que a coisa vai melhorar, que a coisa vai dar certo, que a gente não vai perder o emprego para as IAs. Eu sempre acredito que essas coisas são só uma onda. Porque eu também sou negacionista. Eu sou negacionista de que a IA pode tirar meu emprego. Eu não acredito nisso. Porque eu não vi evidência suficiente, robusta o suficiente, para dizer que isso vai acontecer. Eu não vi. Porque minha cabeça é assim. Mas por quê? Porque eu sou apaixonado pelo meu trabalho. Como eu sou apaixonado pelo meu trabalho, eu acho que isso é assim. E mais do que isso, eu fui meio que vacinado em não acreditar nessas teorias meio malucas, porque por ter uma família, né, com cientistas, e porque eu sempre gostei de ciência, eu sempre fui muito fã do Carl Sagan. E quando eu era criança, minha mãe colocava a gente para ficar assistindo uma série na TV chamada Cosmos, que eu não sei o quanto que isso fez sucesso na América Latina toda. Mas Cosmos era maravilhoso, porque Cosmos mostrava o quanto a gente é pequenininho e insignificante no universo. O quanto a gente não tem controle sobre a maré estar cheia. Ou tem. A gente não tem controle se vai ter um furacão que vai destruir uma cidade. Ou tem controle. Ou tem. Então a ciência está ali para dizer, né, o que você pode, o que você não pode controlar. A gente fala que os fenômenos que a gente não controla são fenômenos naturais, inclusive. Ó, esse é um fenômeno natural. Eu não tenho nenhum controle, ele não é designed. É um fenômeno natural. O fenômeno natural das pessoas serem fofoqueiras, por exemplo. Então isso é um fenômeno natural, as pessoas adoram fofoca. Então por isso que a gente bota dashboards nos nossos trabalhos, porque as pessoas adoram saber o que aconteceu no sistema quando eu não estava lá. Então quando o Carl Sagan vai e ele vira um divulgador da ciência, é porque o Carl Sagan é apaixonado pela ciência. Então ele vai lá, ele pode até arrumar uma briga com alguém que por exemplo, é mais apaixonado por explicações místicas para as coisas, uma explicação mística. Ele não nega que você pode ter uma explicação mística, então ele não é tão arrogante como, por exemplo, o Richard Dawkins é, em cima da ciência e das explicações do misticismo, porque o Dawkins é mais bravo com isso. Depois eu tenho a bibliografia no final ali. Mas o Carl Sagan escreveu vários livros, além dessa série Cosmos, ele tem um livro que para mim é a maior vacina de todas, que é um livro chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios. Eu não sei exatamente como é o nome, depois alguém me fala como chama ele em espanhol, mas O Mundo Assombrado pelos Demônios é um livro de 1990 e pouco. Então eu estava começando a trabalhar no design ali, em 96, e um amigo me emprestou, esqueci de pegar o livro ali, mas eu tenho uma versão antiga do livro, porque aquilo lá me fez eu começar a pensar muito mais a respeito de quão robusta é uma evidência, de quanto sofisticada é uma evidência, o quanto que eu não posso simplesmente achar que usuários não clicam. Não, usuários não clicam, eu preciso de mais do que usuários não clicam. Usuários não clicam é uma afirmação grande demais. Eu preciso de mais informação a respeito disso. Porque aí minha mente, por causa disso, ficou mais, sei lá, vacinada com isso. E O Mundo Assombrado pelos Demônios, ele não é um livro de design, mas ele sempre foi, sempre provavelmente vai ser meu livro favorito. Eu li ele, acho que umas 3 ou 4 vezes, mais do que 4 vezes. Eu, de vez em quando, eu leio alguns capítulos, e eu vou falar desse capítulo daqui a pouco, mas eu sempre li ele como um modelo que reafirmava as minhas crenças. Quais são as minhas crenças agora? Quando eu estava na escola, eu não sou alto, eu não sou rápido, eu não sou atlético. Eu fui criado pela minha mãe para ser inteligente. E eu tinha amigos atletas que falavam isso. É que sua mãe te criou para ser inteligente, não rápido, não, né, não veloz. E eu sempre zoo isso, né? Falo, olha,
Se tem uma coisa que eu sei é que eu sou inteligente, porque foi o que eu fui criado. Então, esse livro é lógico que para mim era ótimo, porque ele reafirmava a minha crença de que se deveria investir mais em matemática do que em basquete. Tem um capítulo inteiro que o Carl Sagan fala só sobre como os investimentos nos Estados Unidos no esporte são muito maiores do que em cima da ciência. Então, um aluno ganha uma bolsa muito mais porque ele joga basquete ou futebol aqui no Brasil, né, do que porque ele é bom em matemática. No Brasil, se você é bom de matemática, você vai no Luciano Huck, no Pequenos Gênios, fazer disputas de cálculos grandes. E eu tenho certeza que todos os garotos e garotas que vão lá sofrem bullying na escola porque eles são inteligentes demais. Então todo mundo vai lá, dá um cuecão, dá um tapa numa pessoa. Então é lógico que esse livro me fez bem, porque era um livro de um astrônomo e não astrólogo, que falava dos signos, que falava, eu sou escorpiano. Então, meu signo é escorpião. Aliás, eu estou no meu inferno astral. E eu tenho que acreditar que o inferno astral faz alguma coisa, porque todo mundo fala, né? E aí, dentro desse livro, ele tem um capítulo que chama O Kit de Detecção de Mentira, que é Baloney Detection Kit, que é do sanduíche de mortadela, sabe? Então, assim, como é que você detecta que o que você tem ali não é uma refeição de verdade, é só mortadela, sabe? É spam, é só apresentado. Então, ele tem, né, um capítulo inteiro dedicado a pensamento crítico, né? O que é a coisa que eu mais aprendi com o Carl Sagan foi que quando você faz uma declaração que é extraordinária, você precisa trazer evidências extraordinárias. Se você está dizendo os usuários não usam a barra de rolagem, eu preciso que você me comprove que os usuários não usam a barra de rolagem, porque é uma afirmação extraordinária. As empresas não acreditam no design. Isso é uma afirmação extraordinária. Os designers vão ser substituídos pelo chat GPT. Isso é uma declaração extraordinária. Então eu preciso que você me prove que os designers vão ser substituídos pelo chat GPT. Porque eu não acredito que os designers vão ser substituídos pelo chat GPT, porque a gente está discutindo se a gente deveria ou não manter o minimalismo dentro da decoração dos nossos espaços internos, ou a gente deveria trocar as nossas paredes por paredes mais coloridas e os puxadores da nossa cozinha por puxadores mais bonitos. Isso é design. E o design continua lá, as pessoas continuam pagando uma fortuna para um decorador falar qual é o sofá que você vai usar dentro da sua casa. Então não vem fazer a declaração de que o design perdeu o valor ou que a pesquisa perdeu o valor, porque ela não perdeu o valor. Ela talvez tenha perdido o valor para aquela empresa de tecnologia que nunca viu o valor. Se ela nunca viu o valor, não tem o que ser perdido. Não tem que perder onde não teve. Então a gente também tem esse modelo na nossa cabeça. Aí eu queria trazer um exemplo que eu falei da barra de rolagem. Eu lembrei de um cliente meu que falou assim: a gente ia fazer um sistema para advogados preencherem coisas complexas numa tela. E aí esse cliente falou: os advogados não usam barra de rolagem. Eu falei: os advogados não usam barra de rolagem? Os advogados não usam barra de rolagem, não pode ter barra de rolagem no sistema. Caramba, advogado não sabe usar barra de rolagem? Mas e o Word? Eles usam o Word o dia inteiro, ficam no Word, eles não conseguem usar a barra de rolagem, como é que eles fazem? Não, veja bem, é que eles não usam a barra de rolagem. Ah, tá, entendi, então eles usam. Você conhece algum advogado que use a barra de rolagem? Ele falou, não, conheço. Falei, tá, então ele é exceção? Não, veja só. Não é que eles não usam, é que eu não gosto. Eu falei, tá, você não gosta, e meus usuários não usam, tem uma distância gigantesca. É uma distância enorme entre você não gostar de azul e os seus usuários não gostarem de azul. Isso é uma distância gigantesca, que tem a ver, de novo, com o modelo de crença. Então, a gente tem que conseguir demonstrar com clareza todas essas afirmações que são... não adianta nada a gente trocar isso. Então, não adianta nada a gente trocar isso. Lógico que adianta. E o tal do kit de detecção de mentira, ele, ali dentro do livro, ele vai trazer várias falácias, né? Várias coisas que a gente acredita que são verdade e não são verdade, várias coisas que são maliciosas, a pessoa usa aquilo de propósito para fazer você perder o seu argumento, coisa meio olavista. Então, assim, alguma coisa que vai fazer você perder o argumento sem argumento,
Ele também traz o conceito, que aí é um pouco do contrário, chamado dragão na garagem, que tem a ver com você falar assim, se você vai afirmar alguma coisa e você não vai me deixar entender aquela coisa, você tem um dragão na garagem, um dragão, e a ideia do dragão na garagem é assim, tem um dragão na minha garagem. Nossa, eu quero ir lá ver. Não, você não pode ver porque ele é invisível. Nossa, mas como é que você sabe que ele tá lá? Não, porque eu sei que ele tá lá. Não, mas não tem como eu ver isso usando, sei lá, alguma coisa de infravermelho? Não, ele também não tem ondas infravermelhas. Eu não posso sentir o cheiro dele. Não, ele também não sente cheiro, ele não tem cheiro. Ele também não faz barulho, ele também não faz nada. Como é que você sabe que ele tá lá? Eu só sei que ele tá lá. A gente precisa de mais do que. E às vezes você tem um dragão na garagem seu, porque você acredita que fazer uma boa pesquisa robusta é o que vai salvar o produto, mas você é incapaz de mostrar como. Você não sabe mostrar como. Você não sabe falar como. Você está agindo como se ter uma pesquisa é uma crença sua. Você só acredita. Você não consegue mostrar que aquilo traz resultado nenhum. Porque se você não consegue mostrar que aquilo traz resultado, talvez não traga resultado. Você deveria conseguir saber que traz resultado. E aí, vou voltar no Matrix. No Matrix, o Neo fala que ele é o escolhido e ele vai visitar o Oráculo. E a Oráculo fala: Você sabe? Não, eu não sou o escolhido. Ela fala: Então você não é. Porque o escolhido sabe que ele é o escolhido, porque ele sente isso no coração dele. E a Trinity diz que vai se apaixonar somente pelo escolhido. E o kit de detecção de mentira traz algumas coisas, e agora é um momento que serve para a gente também tirar print daqui a pouco, caso você queira, tirar um print da tela, que a gente deveria desconfiar primeiro de mim mesmo. Será que eu quero que isso seja verdade? Ou será que isso é verdade? Aí vai de novo naquilo. Se você quer que seja verdade, que se tiver mais ilustrações, as pessoas vão gostar mais do seu produto, porque você viu isso acontecer no Duolingo, porque você viu isso acontecer no iFood, você vai procurar todas as evidências que comprovem isso. E você vai desconsiderar todas as que não comprovem. Então, isso não é ter senso crítico. Isso é ter paixão. E tá tudo bem ser apaixonado, de novo. Eu adoro ser apaixonado. A gente tem que também tentar buscar dados de forma mais isolada. E não somente os dados do seu próprio time. Às vezes você trabalha numa empresa grande, e o Luciano trabalha, e as pessoas eu tenho certeza que terceirizam pesquisas e terceirizam o trabalho com ele justamente para poder ter uma visão diferente que pode ser complementar ou oposta do que já está acontecendo internamente numa empresa. Então, se você contrata vários times de pesquisa até encontrar um time de pesquisa que comprove a sua teoria, você está sendo terraplanista. E a gente sabe que a gente tem cliente terraplanista. É igual ficar procurando um terapeuta que concorde com você. É por isso que as pessoas fazem terapia no chat GPT. Porque ele concorda com você. Então você só quer alguém que concorde com você. Então compra um cachorro. O cachorro sempre concorda com você. Você também deveria poder ter liberdade de debater essas ideias, por mais esquisitas que sejam, com as outras pessoas. Isso fala muito do que a gente prega no design, que é ter modelos colaborativos e interdisciplinares. Então eu deveria poder conversar com o marketing a respeito do que os meus usuários estão falando, sem achar que, não, mas o marketing vai me dar um top-down e vai paralisar o que eu estou falando aqui, porque o marketing acredita que quanto mais dinheiro ele joga, mais usuário entra, por exemplo. Por exemplo. E a gente também deveria, né, tentar procurar outras razões para as coisas. Então, será que é por causa dos desenhos que as pessoas gostam do iFood? Olha, tenho certeza que é por causa dos desenhos que as pessoas gostam do iFood. Será que não é por causa dos cupons? Não, são os desenhos. Os desenhos. Diz o desenhista. Então a gente tem que tentar ter mais senso crítico. E, de novo, eu li várias vezes isso para tentar ter senso crítico. Parênteses, tá? Eu continuo sendo enganado o tempo todo. Toda hora eu sou enganado. Toda hora eu sou enganado. Por mais que eu estude, mais enganado eu sou. Agora, com a quantidade de dinheiro que eu perdi com Bitcoin, vocês não fazem ideia. Porque eu comecei a ser enganado por criptomoeda, igual a criancinha é enganada. Aqui tem outras coisas, né, de pensamento crítico que ele chama de armadilhas de pensamento. Então, essas armadilhas de pensamento são formas. Aí pode ser armadilhas de argumento também, tá? Então, às vezes, quando você vai usar storytelling, você pode estar falando assim: ó,
apelo à autoridade. Eu estou fazendo assim porque o Nubank faz assim. Isso é um apelo à autoridade. Você está dizendo que o Nubank, como o Nubank é grande e o Nubank faz, logo é verdade. É só um argumento de autoridade. Você não sabe se é verdade. Você não trabalha no Nubank. Não sei, a não ser que você trabalhe no Nubank. Então você não sabe. Ou então, eu estou fazendo assim porque meu chefe disse que é assim. O meu cliente falou, advogados não clicam. Então, meu cliente falou isso, é apelo à autoridade. Eu sou o cliente, eu que digo o que é. A gente também fala assim, a maioria das pessoas faz, logo é verdade. A maioria das pessoas coloca uma tela de onboard que tem 4 passos e um desenho de um bonequinho que é todo sem rosto. Então, logo, deve ser assim que se faz. Porque logo, todo mundo faz. Então, eu vou fazer. A gente tem até uma lei de UX em cima disso, tá? Chamada Lei de Jacob, que diz que a gente deveria fazer os sistemas parecidos com os outros sistemas para não ter problema de usabilidade. Não é exatamente isso que eu estou falando, mas também é verdade isso. Então, se a gente fizer todos os sistemas igual todos os sistemas, a gente também vai trazer as mutações malignas dos sistemas. O sistema que tem muito passo, mas todos têm. Então, não adianta eu fazer com pouco passo. Mas se você fizesse com pouco passo, talvez você revolucionasse a indústria, por exemplo. Eu não vou ler todos, tá, gente? Tem um monte de coisa aqui para a gente ler, então eu vou falar alguns. A gente confunde muito, esse aqui eu adoro, que é correlação com causa. Então, tem um site inteiro só disso que mostra, a partir do momento que as pessoas começaram a comer mais queijo cheddar, começou a ter mais ataque de tubarão. É claro que não, isso é uma coincidência. Os dados só andam mais ou menos do mesmo jeito, eu não sei porquê. Mas só é uma coincidência. Se eu não sei porquê, tá tudo bem, eu não sei porquê. Então a gente confunde muito isso. A partir do momento que, sei lá, eu coloquei o botão, as pessoas começaram a comprar mais, logo é porque eu coloquei o botão. E você já leu isso em um monte de case de UX. Fulano trocou o R no final do verbo e aí as pessoas compraram mais. Coincidentemente, foi perto da Black Friday. Pode ser a Black Friday? Não, todo ano tem Black Friday. Mas eu troquei o botão de amarelo para amarelo escuro e melhorou. Mas tem certeza que não foi aquele caminhão de dinheiro que você colocou em anúncio. Não. Então a gente tem que entender que as coisas são muito mais complicadas do que a gente acha que são. Muito mais complicadas do que a gente acha que são. E aí eu trouxe uma, porque é a que eu mais amo de todas. Chama Estatística dos Números Pequenos. E você sabe que se você já estudou research, as pessoas falam que você não deveria mostrar assim, 3 de 5 usuários fazem tal coisa. A gente não deveria botar esses números pequenos. Porque esses números pequenos não têm representatividade estatística. Então é muito engraçado. E tem uma regra que diz assim: a cada uma pessoa que nasce no mundo. Não, desculpa. A cada 5 pessoas que nascem no mundo, uma é chinesa. Eu sou de uma família de 5 irmãos. Quando o meu irmão mais novo ia nascer, eu falava para todo mundo: vai nascer o meu irmão chinês. E todo mundo tirava essa. Como assim? Ele vai nascer chinês. Por que ele vai nascer chinês? Ué, porque a cada 5 crianças que nascem no mundo, uma é chinesa, logo ele vai ser chinês. E não é verdade, não é a cada 5 crianças no mundo, uma é chinesa. Eu tenho certeza que você tem um monte de irmão e irmã que não são chineses, ou talvez sejam chineses. Mas não é verdade, isso não é o jeito certo de você falar. Então, assim, um quinto da população é chinesa. Tá bom, isso não quer dizer que sempre vai nascer uma criança chinesa dentro da sua casa. Então eu falava isso para todo mundo. E eu comecei a pensar muito mais a respeito disso, do pensamento crítico, de novo, porque eu sou muito enganado pelos outros. Eu sou muito enganado. Você vai num lugar e a pessoa promete uma coisa e é outra. Você vai lá na Black Friday e alguém fala: o maior combo de cursos agora na Black Friday, compre agora, é a última chance que você tem de comprar isso desse jeito. Eu não deveria falar, mas eu vou falar do meu desconto. E você vai lá porque você tem um monte de vieses. A gente é ser humano, a gente é assim. A gente é assim. O dono Norman fala: a gente tem que desenvolver as coisas para como as pessoas são, não como a gente queria que elas fossem. Eu queria que as pessoas fossem cientistas e, sabe, tivessem pensamento analítico super forte. As pessoas não são assim. As pessoas querem saber de fofoca da Virgínia e do Vini Júnior. É isso que as pessoas são. E você tem que aceitar que a pessoa é assim. E ela é assim. Vou brigar. Vai brigar, é assim.
Então eu comecei a ler mais sobre pensamento crítico. Eu sempre estou lendo um livro a respeito de matemática, ou de ciência, ou de estatística, ou de alguma coisa, porque eu quero tentar não ser passado para trás, tanto no meu trabalho quanto na minha vida pessoal. E eu queria trazer mais uma referência que eu acho que é muito legal e que eu gostei muito de ler, chamada The Data Detective, que tem um nome internacional diferente. Depois eu descobri isso montando esses slides. Tá? Mas é de um cara chamado Tim Harford. Ele tem outros livros, inclusive sobre criatividade. Essa versão é a versão inglesa do livro. E ela é meio complicadinha de ler, porque ele sempre escolhe a palavra mais difícil na hora de escrever. É muito engraçado. Eu falava, gente, ele não podia escrever isso de outro jeito, não? Que jeito difícil. Mas ele vai falar, e ele fala muito no começo, do prejuízo que o livro Como Mentir com Estatística criou nas pessoas. Porque aquele livro Como Mentir com Estatística, que é muito famoso, o meu tá ali, ele fala que você pode manipular o jeito que você explica o número para corresponder à sua história. Então eu posso falar que cigarro não faz mal para corresponder à minha história. Só que quando você modifica o número para corresponder à sua história, você pode estar causando um prejuízo que você não tem ideia de qual é. Então, por exemplo, não. Vai ser ótimo fazer um scroll infinito. Aí a pessoa não vai ter que clicar. Maravilha! Ela não vai ter que clicar. Ela pode só ficar deslizando o dia inteiro. Olha que delícia. Oxe, delícia, bicho. Vamos que vamos. Alegria, só alegria, não é? Nunca mais vai ter um next, next. Eita, nós! Podemos tirar os next, next dos carrosséis. E aí as pessoas ficam viciadas naquilo. E você fala, mas não é por isso que elas estão viciadas. Elas estão viciadas por causa da camada de ozônio. Porque veja só, a camada de ozônio também aconteceu alguma coisa. Então é muito fácil a gente, né, ser mentiroso em cima disso. E no livro, ele traz uma coisa, né? O livro é sobre 10 regras para você não ser enganado pelos números. Então, como que você não vai ser enganado pelos números? Eu trouxe as 10 regras, caso você depois queira também dar um print ali e copiar, mas ele vai falar algumas coisas, e aí algumas me chamam muito a atenção, tá? Então, por exemplo, quem ficou de fora daquele número? Quem ficou de fora? E aí tem a ver com diversidade, que a gente está falando agora há pouco. Quem ficou de fora que me fez construir um produto errado? Quem ficou de fora? Porque se alguém ficou de fora, eu vou descartar essas pessoas que ficaram de fora. Vou dar um exemplo. Se você trabalha fazendo questionários online e você dispara esses questionários online e você vê dentro dos seus questionários online que 95% das pessoas dos questionários online, eu estou repetindo de propósito, estão online, talvez você assuma que então 95% de todas as pessoas estão online. Só que você deixou de fora as pessoas que não estavam online a hora que você perguntou do seu questionário. Então você está vendo só uma parte da coisa. Você está deixando de ver o todo para ver uma parte. Não, mas o número P, não sei o quê, mas a estatística diz que... Eu entendo. Mas será que você também continua não deixando de fora algumas pessoas? E porque você está deixando de fora, você está continuando reforçando estereótipos, por exemplo? Porque você está deixando as pessoas de fora? Será que você não está fazendo isso? E aí eu não estou dizendo que a gente vai resolver isso, tá? Que aí tem de novo o que a Maísa estava falando. Você talvez não consiga resolver, mas você consegue pelo menos tornar mais visível que precisa ter essa discussão. Deixa eu tornar mais visível uma coisa engraçada. Tem acontecido um fenômeno, eu imagino que no mundo inteiro, que é assim. Agora, quando eu vou cortar meu cabelo, se eu vou cortar meu cabelo, o lugar que eu corto o cabelo, que é um salão de cabelo pequeno, ele fala que eu tenho que baixar o aplicativo dele. Porque lá pelo aplicativo eu vou ter toda a informação sobre cortar meu cabelo. Que é entrar no WhatsApp e falar, eu quero cortar o cabelo hoje. Eu fui perguntar pro cara que corta meu cabelo, chama Mike. Mike, esse aplicativo, cara, qual é que é? É porque a gente usa o sistema e o sistema era caro. E aí falaram pra gente usar o aplicativo porque o aplicativo é mais barato. Aí você fala, oi? Lo escutamos. Perdeu o som? Não, agora sim. Oi. Fui Tudo falar bem. mal de aplicativo, é isso, né, Lu? Não pode falar mal de aplicativo, cara. É a indústria dos aplicativos. Esconde de olho. Então, quando a gente pega e fala, nossa,
Se eu estou forçando as pessoas a todo mundo ter um aplicativo, a todo mundo usar aquilo, a todo mundo. Por quê? Então, no Brasil, as pessoas têm usado agora aplicativos para pedir comida para saírem dos aplicativos principais de pedir comida. Porque tem muitas taxas envolvidas, tem muita coisa. Então, tem muita gente que está fora ou está não sendo ouvida por causa disso. Então, quando a gente está falando de qual a história por trás daquele dado, por exemplo, entenda a história por trás do dado. Será que aquele dado não era um dado completamente mentiroso? Será que quando alguém falou é assim que se otimiza uma linha de produção, não era simplesmente mentira, e faz 80 anos que você acredita naquela mentira, e você vem trazendo aquela mentira taylorista até hoje, sem saber se é verdade? Você foi atrás saber como era? Ou não? Não, eu não quero ter esse rigor. E, de novo, não estou falando que você tem que ter um rigor super acadêmico, tá? Mas os dados sempre podem enganar a gente, e do mesmo jeito que o Carl Sagan me ensinou a desconfiar do que estão me falando, o Data Detective me ensina a desconfiar até do número que eu estou vendo. E o autor fala que, para ele, a regra de ouro, e aí eu acredito nisso, eu tenho vídeos no meu canal sobre isso, é que a gente tem que manter um espírito criativo. E a gente tem que, com isso, manter a nossa curiosidade sempre em alta. Então, para eu poder ser curioso e poder ser criativo, a gente tem que ter na nossa cabeça, será que eu sei o suficiente? Será que eu queria saber mais? Será que eu preciso saber mais? Porque também a gente tem paralisia nas pesquisas. Será que eu sou obrigado a saber mais para poder fazer esse produto? Ou não? Será que é apenas preciosismo do que eu estou falando? E a gente tem uma ferramenta que, inclusive eu gosto porque é uma ferramenta desenvolvida por brasileiros, chamada matriz CSD, que é a matriz de certeza, suposições e dúvidas, que é uma matriz justamente para manter nosso espírito criativo e nosso espírito experimentativo. Então, às vezes, dentro de uma matriz dessa, a gente fala, eu tenho certeza que advogados não usam barra de rolagem. E eu sou o chato de falar, mas você tem certeza disso mesmo? Ou será que não? Aqui. Estou lendo aqui. Estou lendo. Daqui a pouco eu dou zoom, porque eu não consigo ler essas letras pequenininhas do zoom aqui, não. Por isso que o zoom chama zoom, tá, gente? Porque você pode dar Ctrl mais no chat e ele aumenta o tamanho do texto. Muito bom. Trouxe uma bibliografia sobre o tema, tá? Claro que a bibliografia vai trazer o próprio livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios, e o livro Data Detective. Então tá aqui, depois vocês procuram na Amazon, por aí. Mas eu também trouxe outros 3 livros que eu acho que são importantes para a gente ler. E é lógico que o livro Rápido e Devagar é fundamental para todo mundo que trabalha. Eu imagino que todo mundo aqui leu, então não vou ficar falando porque é chovendo molhado, né? Chovendo molhado é o viés, né? Chovendo molhado, então, é eu acreditar que todo mundo... Chama efeito do falso consenso. Então eu acredito que todo mundo aqui leu. E eu não sei se todo mundo leu, mas a gente deveria ler o Rápido e Devagar, porque é um livro fundamental. Também acho que a gente deveria ler esse livro do Adam Grant, que é o Pense de Novo, que fala sobre ideias originais. O Adam Grant fala sobre você ter um pensamento que é uma mistura do pensamento do cientista, do advogado e do pastor. Então ele fala que você tem que ter esses 3 pensamentos ao mesmo tempo para conseguir fazer as ideias ir para frente. Mas eu também trouxe um livro do Matt Watkinson, porque eu amo o Matt Watkinson. Eu acho que todos os livros dele são incríveis, que fala sobre como que você trabalha no mundo de incerteza. Porque a gente fala muito sobre você seguir os dados, que a gente deveria ser data-driven, a gente deveria ser data sei lá o quê, data awakening, data, blá, blá, blá. Mas será que é verdade? Será que aquela informação é verdade ou não? E ele vai falar sobre isso, de como que você realmente trabalha num mundo onde nem tudo é verdade. E por último, propaganda do meu próprio livro. Se você quiser também ler o meu livro, tem um livro sobre design que está ali. Então é isso, ó. Finalizei. Entrem em contato comigo, falem comigo. Eu vou amar e agora eu vou ler as coisas que estão aqui. Lu, obrigado. Ó, vou parar de compartilhar a tela para poder ler aqui, tá bom? Obrigado, Perfeito, gente. Dani. Muito obrigado, Dani. A palestra foi muito interessante. Eu reí bastante. Eu vi. Espero que não haja nenhum terraplanista entre os participantes. Tomara que não. Não, mas na verdade é essencial, crucial para os UX researchers
mais que para qualquer outra pessoa, questionar as próprias crenças. Acho que a palestra oferece algumas insights e técnicas muito interessantes para tentar fazer isso. Assim que, muito obrigado, Dani. Temos Imagina, eu que agradeço. algumas perguntas dos participantes. Algumas são somente mensagens do agradecimento. Cláudia disse que... Ah, o nome da matriz, né? Sim, É CSD, matriz CSD. É de certeza, suposições e dúvida. É uma, é uma matriz que foi desenvolvida aqui no Brasil por uma empresa chamada Livework, que é uma empresa de design de serviço. Então, ela veio desse cara que é o Luiz Alt, que é o dono dessa empresa, e ele criou aquilo. E normalmente a gente usa assim, Cláudia. A gente distribui 3 colunas, então é uma matriz com 3 colunas, e uma das colunas você coloca quais são as certezas que você tem sobre aquele projeto. A gente chama das premissas, né? Então, quais as premissas que eu tenho aqui do projeto. Depois você fala quais são as coisas que você não sabe. Eu não sei se os usuários usam a barra de rolagem, eu não sei porque eles abandonam o carrinho. E você tem uma outra que são as suposições, que são as suas hipóteses ali. Olha, eu imagino que eles abandonam o carrinho porque tem muito texto. E aí o que a gente tenta fazer com isso é criar pesquisas para responder às dúvidas e criar algum tipo de modelo de experimentação para tentar elucidar as nossas suposições, para validar, eu não gosto do termo, mas para a gente validar as coisas que são suposições nossas. E aí, Cláudia, tem uma coisa engraçada, que quando você vê essas matrizes, é muito comum que elas tenham muitas certezas, muito mais do que dúvida, porque a gente é treinado pela nossa escola, a gente é treinado pelo nosso trabalho a não demonstrar que a gente tem dúvida. Lógico, nós pesquisadores temos que ter dúvidas, tá? Mas estou dizendo grosso modo. Então, de maneira geral, a gente não quer ter dúvida. Porque parece que ter dúvida é um problema para a gente. Ah, não, eu não posso ter dúvida, porque mostra fraqueza. E, na verdade, você ter dúvida mostra a riqueza que a gente tem. Porque hoje em dia é muito fácil você responder qualquer coisa com o chat GPT. Mas e as dúvidas super profundas que você não tem, que não tem nenhum modelo pré-pronto, que não tá nenhuma LLM é capaz de responder aquilo. Então a gente tem que manter o nosso pensamento mais criativo e curioso para que a gente possa ter dúvidas mais sofisticadas, para que aquela dúvida seja a pergunta de US$ 1 milhão, não a resposta de US$ 1 milhão. Então a gente tem uma pergunta de US$ 1 milhão, e aí eu também recomendo a leitura do livro Uma Pergunta Mais Bonita. Uma Pergunta Mais Bonita, que é um livro a respeito da prática, do instituto chamado The Right Question Institute, que é a respeito de perguntas. É muito mais para professor, mas é lindo. É isso, obrigado, obrigado, obrigado. temos outra, que um deles disse que... vou traduzir. Ok. Você falou sobre o viés de confirmação, ok? Às vezes temos partes interessadas, stakeholders, muito comprometidos com uma, como se diz, hipótese. Uhum. Quais táticas específicas você propõe para convencê-los quando os resultados, como você dizia, os resultados contradizem o que eles pensam? Ok? Nossa, essa pergunta é muito boa, Lu. Eu acho assim, e eu vou falar agora da minha vivência, tá? É muito comum você chegar em algum lugar e as pessoas terem todas as certezas do mundo, de novo, todas as certezas do mundo. Quando a gente está estudando arquitetura da informação, a gente estuda a arquitetura da informação levando em conta 3 aspectos. Eu sou meio acadêmico, tá, gente? Então, às vezes eu sou chato na hora de explicar. Esses 3 aspectos são os usuários, os conteúdos e um outro aspecto chamado contexto. O aspecto do contexto é um aspecto que é o aspecto mais distante dos stakeholders, porque os stakeholders estão muito longe do contexto. O que quer dizer estar longe do contexto? Quer dizer que eles não vivenciam a dor dos usuários. Eles podem saber quem são os usuários, eles podem saber o que eles querem construir para os usuários, mas os contextos você só consegue explorando de perto o contexto. Então, o que eu gosto sempre de falar é tentar trazer perguntas que mostrem que a pessoa não sabe qual é o contexto. Então, eu iria para um caminho de tentar levantar assim, o máximo de informação possível a respeito de contextos, não para confrontar o que os stakeholders estão falando, porque também, aí eu vou falar uma coisa, é um viés nosso
é uma terra plana nossa achar que stakeholder é tudo burro. E não é verdade. Os stakeholders não são burros. Mas a gente acha que são burros, porque eles nunca leram Donald Norman. Cara, ninguém leu Donald Norman. Ninguém. Eles leram Martin Kagan, que leu Donald Norman. Eles têm a visão deles. Mas enquanto a gente continuar achando, no nosso modelo de crença, de que stakeholder é burro, ou ele é anti-usuário, ou ele é anti-negócio, ou ele é anti-design, a gente não vai conseguir ter um diálogo. Então isso é uma primeira coisa, tá? Tenta quebrar o nosso. Será que ele é burro ou canalha, né? Eu tinha o meu sócio que falava assim: ou a pessoa é canalha ou desinformada. Então a primeira coisa é entender, ele é canalha ou desinformado. Né? O canalha é o cara que está agindo contra, de verdade, porque tem, né? O livro Lunáticos fala disso. Enfim, então eu acho que a primeira coisa é essa: tenta trazer ou levar as conversas para o lado dos contextos, mais do que para o lado dos usuários e dos conteúdos, né, do produto em si, porque talvez com isso você consiga fazer a pessoa falar: nossa, verdade. Mas ali ele consegue fazer isso desse jeito? E eu queria, Lu, se eu puder trazer um minuto de uma coisa que aconteceu. Eu participei uma vez de um projeto que envolvia a digitalização de um instrumento da medicina chamado partograma. Um partograma é um instrumento da medicina que se usa enquanto você está acompanhando trabalhos de parto. E é um papel que você preenche qual a pulsação do bebê, qual o batimento cardíaco, né, do bebê, qual a dilatação da mãe, qual o batimento cardíaco da mãe. E você anota aquilo para poder saber se o parto natural, está acontecendo do jeito que ele tinha que acontecer. A inclinação do bebê e tudo isso fica num documento que é um documento que é usado no mundo inteiro. E eles queriam digitalizar isso. Só que quando eu perguntava, tá, mas você está me dizendo que as pessoas vão ter um computador dentro da sala de parto? Não, o computador é fora da sala de parto. Eu falei, então eu não estou entendendo o que você está me dizendo. E eu faço essa cara de eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. E aí eu começo a fazer a pergunta, não, mas vai ter um momento onde você vai ter um computador por enfermeira? Eu não estou entendendo. Não, o computador está fora. Mas então você está me dizendo então que a enfermeira vai ter que pegar aquele negócio que está no papel, ela vai ter que sair, abandonar a mãe e o bebê para ir registrar isso num computador em vez de registrar num papel? Não, e aí eu ficava fazendo várias perguntas a respeito do contexto, para tentar falar assim: olha, você está entendendo que a gente não está falando de usar um computador, a gente está falando de usar um computador dentro de um centro cirúrgico, de uma sala de parto, que tem 18 mães em trabalho de parto e tem 4 enfermeiras que estão acostumadas e treinadas para usar esse papel. Esse é o contexto. E aí você vai brigar com o contexto. Esse cara, né, o pessoal do projeto brigou comigo. Eu não participei mais do projeto porque eu falei que eu não ia fazer, porque eu achava que ia matar criancinhas e eu não queria matar ninguém. Tipo, então é isso, eu acho que traz a discussão para cima do contexto. Espero que tenha ajudado. Sim. Mais uma dúvida. O participante disse, obrigado pela palestra. Ok. Em pesquisas é comum que a mostra seja mal construída. Quais são os primeiros sinais que você pode detectar para suspeitar que a amostra está excluindo a pessoas ou aos contextos que são importantes? E como podemos corrigir isso? Lu, também, de novo, essa pergunta é muito boa. Eu acho que assim, eu não vou dar uma resposta única, eu vou só dizer que eu acho que a gente deveria sim exigir mais informação a respeito daquela amostra e não simplesmente acreditar que aquilo lá está perfeito. Porque as pessoas vão dizer que aquilo está perfeito. Então eles vão dizer: isso está perfeito. E a gente deveria exigir, sei que é pesado, mas falar: me traz mais informação a respeito do método que aquilo foi feito, como foi, quando foi, em que região foi. Quando a gente fala de países muito grandes, como Brasil e Argentina, a gente está falando também de disparidades da população. Não dá para você, né, considerar que a população daqui ou a população do Roraima responde as mesmas coisas, ou pensa as mesmas coisas, ou fala as mesmas coisas, porque podem falar até outro idioma. Então, assim, é muito comum que a gente só fale daquele núcleo. E eu vou, de novo, dar aquele exemplo de você pesquisar apenas em ambiente digital
E se você pesquisar apenas em ambiente digital, você só vai ter a resposta das pessoas que estão no ambiente digital. E você está fazendo uma coisa que a gente chama de extrapolação, você está extrapolando a informação de quem está no mundo digital, como se todo mundo que está fora do mundo digital fosse idêntico. E não é verdade. Então, perguntar, não, e teve algum. Aí o que a gente faz é usar múltiplos métodos de pesquisa, tá? É o que vocês, pesquisadores, vão, né? A gente vai fazer. Como que eu posso trazer mais múltiplos métodos de pesquisa para poder complementar os buracos dos dados que eu tenho? Então, se eu tenho buracos no dado, só que a gente não vai ver os buracos no dado e a gente vai construir produtos idênticos, como se fossem cópias. E aí até um alerta. Aí tem que tomar o cuidado quando você usa também as ferramentas atuais, o ChatGPT, por exemplo, como se ele fosse um verdadeiro complementador do dado. Porque ele também foi alimentado com dados que são dados enviesados, dados que carregam, por exemplo, dados que somente de comportamento online, e ele talvez não tenha o dado do comportamento offline, que ainda continua existindo, porque as pessoas não, né, sei lá, não vivem o dia inteiro no computador. Eu vivo, né? Vocês vivem, mas as pessoas não, né? Então, tipo, eu diria só isso, para tentar sempre desconfiar, ter ali. E desconfiar, a gente fala que quando a esmola é grande, o santo desconfia. Né? Então, se você chegou com aquilo, nossa, aquilo tá tão perfeito, tá tão perfeito, será mesmo? Tá perfeito, vamos olhar, então, desconfiar. Eu sou muito desconfiado mesmo, gente, eu sou chato pra caramba. É isso, obrigado, obrigado. Tomara que eu tenha ajudado, Luke, também com as respostas. Muito obrigado pela palestra, Dani. Eu que Foi agradeço. muito interessante para entender Agradeço. como podemos questionar nossas crenças. É isso.